Meu nome é João Dias e vou falar sobre a monarquia romana. Para entendermos melhor a monarquia romana, devemos compreender que Roma surge como uma construção militar formada por latinos, sabinos e etruscos, os quais foram os principais responsáveis por criar a civilização de Roma encontrada na Península Itálica. A monarquia romana foi a primeira forma de governo da civilização de Roma, durando de 753 a 509 a.C., tendo ao todo 7 reis, sendo que estes reis administraram Roma de forma descentralizada, tendo em vista que, apesar de ter poder militar e religioso, eles dividiam a elaboração de leis com o Senado, o qual limitava o rei, já que eles tinham poder de veto e de elaboração de leis, fazendo com que eles tivessem alta influência na sociedade romana. Logo entendemos que o poder político de Roma era dividido em rei, senado e cúria. Devemos entender que o senado romano era formado pela elite social de Roma, ou seja, os patrícios, os quais eram famílias tradicionais e grandes produtores rurais, os quais comandavam os plebeus, que eram pequenos comerciantes e detentores de pequenos terrenos. Também existiam os clientes, né? Homens livres que trabalhavam para os patrícios. E abaixo de todos existiam os escravos, os quais poderiam ser presos inimigos ou pessoas com dívidas. Ou seja, era muito comum que em Roma dessem a sua liberdade e suas terras para que eles pudessem dar garantia que aquela dívida seria paga. Então, essa prática era muito comum. E os mais endividados eram os plebeus, ou seja, logo os plebeus eram os que mais viravam escravos, fora os presos políticos, os presos de guerra, ou seja, aqueles que eram derrotados pelos romanos eram presos se tornavam escravos. E a Roma continuou assim, seguindo esse padrão de reis, senado e cúria, ou seja, rei, patrícios, plebeus, clientes e escravos, durante até seu final. Então, continuando, ao final da monarquia romana ocorre a ascensão do povo etrusco. Como prova, vemos que os últimos 3 reis de Roma eram de origem etruscas. Tarquínio o Soberbo era de origem etrusca. Tarquínio foi o último rei de Roma, foi o último rei de Roma e apresentou uma postura mais centralizadora, abafando o Senado. Ou seja, Tarquínio ele quis quebrar esta regra de que os reis tinham poder descentralizado. Ele quis se impor, talvez por essa questão etrusca, onde os etruscos eram injustiçados, entre aspas, eram mal vistos pelo resto da sociedade romana, eles eram meio que excluídos. E essa ascensão etrusca é, faz com que Tarquínio se torne rei. Mas logo, devido a essa medida centralizadora de poder, Tarquínio acaba sendo expulso pelos patrícios, pois revoltados com esse modo de governo de Tarquínio, eles acabam lhe expulsando, né? Fazendo com que esse rebote de origem patrícia depusesse Tarquínio o Soberbo em 509 a.C., implementando a república e dando fim à monarquia romana. Bom, meu nome é Denis e eu vou falar sobre o período da República a República Romana, ela foi um período da história da civilização romana que durou 500 anos, que no caso foi de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. A República Romana tem sua origem no ano de 509 a.C., quando o último rei etrusco é disposto e o Senado assume as funções do governo. Após a experiência monárquica, os romanos eles optam por não deixar os poderes na mão de só um indivíduo, e é por causa disso que eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por 2 ou mais pessoas, e assim não havia figura só de um governante, mas de 2.
e que eles eram chamados de cônsules, e tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. As instituições da República Romana havia o Senado, que ocupava-se da política internacional e supervisão das magistraturas. A magistratura era para ser um cidadão romano e dispor uma renda de acordo com o cargo desempenhado. O cônsul, ele exercia o comando militar, no caso, o comando de guerra e etc. O pretor, ele tinha a função de administrar a justiça e o edil, ele era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor, ele se encarregava de contar a população e fiscalizar os candidatos a edil. E o questor, ele cobrava imposto e custodiava o patrimônio romano. A sociedade romana estava organizada entre patrícios, plebeus, escravos e clientes. Então, no caso, as mulheres não eram consideradas como cidadãs e não participavam da política. Os patrícios pertenciam às famílias mais antigas de Roma. Os plebeus, eles eram todos aqueles que não eram patrícios e nem escravos. Os escravizados era a base da sociedade e tanto o patrício como plebeus possuíam escravizados. E por último, os clientes. Plebeus que para ascender socialmente serviam a uma família patrícia em troca de proteção e posição social. Entre patrícios e plebeus haviam conflitos permanentes que vão abalar a República Romana. Afinal, o exército romano ele era composto em sua maioria por plebeus que não tinham possibilidade de participar da vida política da cidade, com o intuito de pressionar os patrícios a cederem direitos políticos. Os plebeus saíram de Roma e só voltaram quando foi negociada a criação do Tribunal de Plebe em 494 a.C. Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que garantiam-se tantos direitos quanto os patrícios. Algumas leis eram tipo as leis das 12 tábuas, leis lícias e as leis conuleae. Uma vez que o conflito interno entre patrícios e plebeus foi se tranquilizando e os romanos passaram a conquistar outras regiões da Península Itálica até dominá-la permanentemente. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. E agora eu vou falar sobre o fim da República Romana. Com a expansão do territorial romana, a república ficou mais difícil de governar devido à inclusão de novos povos e do tamanho. Igualmente, a fragmentação do poder não ajudava na tomada de decisões rápidas, e a prática da corrupção se havia generalizado entre magistrados. Assim, os romanos buscavam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliando e vigiado pelo Senado, primeiro através do triunvirato, e depois através da figura de um só imperador. Começaria então a época do Império Romano, que vai continuar com Adriano. Meu nome é Adriano Aquino e eu vou falar sobre o Império Romano. O Império Romano foi de 27 a.C. a 476 d.C. E durante a fase imperial, Roma se caracterizou por ter um governo autocrático na mão dos famosos imperadores. Neste período, o domínio dos romanos se estendeu até limites impensáveis, limites grandes. O império é o sistema no qual o poder político real estava nas mãos de uma única pessoa, o imperador. No caso, Alexandre o Grande, várias outras pessoas que imperiavam, né? O Adriano, entre outros. Inclusive, tem um imperador chamado Adriano. Teve no início o imperador Augusto, quando o Senado ficou limitado a ser um órgão de apoio desse poder político. Se denomina Alto Império, o período que vai de Augusto a Diocleciano, e Baixo Império ao período que vai de Diocleciano à queda do Império Romano no Ocidente. O Alto Império foi de 27 a.C. a 305 d.C. E o Império Romano, no seu apogeu entre os 14 e 68, os herdeiros de Augusto vão substituindo no poder Tibério, Calígula, Cláudio e Nero.
Essa sucessão dinástica foi interrompida pela Guerra Civil, que no ano de 68 aconteceu entre os três imperadores que governavam naquele ano. Esse primeiro período de crise que vive o Império será superado pelos Flavianos. Os Flavianos foram sucedidos pela dinastia Nerva Antonina, nome genérico dado aos imperadores. Nerva, Trajano, Adriano, como eu falei, Antonino Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Muitos conhecem Marco Aurélio por aí, ou já ouviram pelo menos falar sobre ele. Com uma política similar à dos Flavianos, que eles tinham uma política similar aos Flavianos. Com o Septímio Severo se inaugurou a dinastia dos Severos, 197 a 235 depois de Cristo, na qual estava ele próprio, Caracalla, Geta, Macrino, Heliogabalus, Alexandre Severo, desculpe. O poder absoluto de Roma, capital do Império, foi se debilitando com o tempo, entre os anos de 235 e 300. A única propriedade de Roma foi a defesa das fronteiras do Império contra os ataques dos povos bárbaros. O que são bárbaros são pessoas ruins, são vikings. E dos que vinham do Império de Sassânida e Pérsia. A pressão desses povos fez com que o exército assumisse o poder em Roma e a anarquia militar, que durou cerca de 50 anos mais ou menos. O Baixo Império foi de 305 a 476, que nessa etapa acontece a mudança da capital do Império para a antiga cidade de Bizâncio, que é reconstruída e ampliada por decisão do imperador, em 8 de novembro de 324. Mas foi mais ou menos isso. Em 476 aconteceu a queda do Império Romano no Ocidente e o Império Oriente, que foi posteriormente chamado de Império Bizantino, que sobreviveu até 1453. E hoje em dia, Roma fica na Itália. Roma não é mais um estado, não é mais um. Na verdade, Roma é um estado, não é mais um país. E foi isso a minha parte. Obrigado.